Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Imaculada Cast. Nós estamos aqui no Santuário Nacional de Aparecida, especificamente no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde acontece a edição de número 60 da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E hoje, no Imaculada Cast, nós recebemos uma presença muito especial do Rio de Janeiro, Dom Tiago Stanislau, ele que é bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, está aqui com a gente no Imaculada Cast de hoje. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero convidar a você que está com a gente para seguir a gente na nossa página, no nosso canal oficial no YouTube, Rede Imaculada. Então, vem seguir a gente, ativa o sininho aí para receber as nossas novidades, curte e compartilha, porque o conteúdo aqui é 10. E o Dom Tiago, eu quero receber o senhor, agradecer, o senhor nem está em momento aqui, né, no centro de eventos, Dom Stanislau, Dom Tiago, ele veio só para o nosso podcast. Muito obrigada, viu, pela dedicação, pela atenção com a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alegria de estar com vocês e colaborar com a missão de vocês, que acredito o nome já está falando muito, nome da rede, então estou aqui pronto para bater papo e, quem sabe, de repente, concluir alguma coisa interessante para todos nós. Nós vamos falar com o Dom Tiago sobre algumas devoções marianas, porque você já percebeu que ele não é do Brasil. E também sobre um projeto muito interessante, que é a adoção espiritual. Então, o nosso bate-papo aqui vai ser muito bom, mas antes, Dom Tiago, queria conhecer um pouquinho o senhor. O senhor tem um sotaque lindo, é gostoso ouvir o senhor falando. Conta um pouquinho, o senhor é da Polônia, veio para cá em missão, ou veio para cá cedo e aqui, né, se dedica à missão. Conta um pouquinho sobre o senhor. Sim, eu sou polonês, eu veio ao Brasil no ano 2000 e era padre diocesano, trabalhei alguns anos na diocese da Cracóvia, que é minha diocese de origem. Mas no meu coração, desde o tempo do seminário, já existia uma vontade de fazer alguma coisa a mais, de ir para uma missão. Então, eu sabia que logo depois da ordenação, o bispo não vai deixar de eu ir imediatamente, mas eu guardei no coração essa vontade e aí anos depois, 5 anos, na verdade, depois de ser ordenado, voltei ao bispo para pedir a permissão. Ele deixou e assim eu pousei no ano 2020 aqui no Rio de Janeiro, não aqui, lá. No Rio de Janeiro, e desde então estou trabalhando na Arquidiocese do Rio de Janeiro. No ano 2020, no início, dia 25 de janeiro, eu recebi a ordenação episcopal e me tornei também, então, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então essa é a minha breve história aqui no Brasil. E por que o Brasil? Foi uma escolha do senhor? O senhor foi designado? Ou o Espírito Santo soprou e o senhor veio? Como é que foi essa escolha pelo Brasil? Na verdade, é uma história curiosa, porque pelo contato que no seminário, nós seminaristas que participamos num círculo missionário, que se chamava assim, tivemos muito contato com nossos padres diocesanos que trabalhavam naquela época na Tanzânia, em África. Então, minha vontade, primeiro assim chamado que eu senti, que foi para ir para a Tanzânia, para a África. Mas exatamente nesse intervalo, quando eu já fui ordenado, comecei a trabalhar, e antes de chegar aquele momento de dizer que eu vou então para a missão, eu tive contato um pouco com aquilo que acontece no mundo, um pouco a presença da igreja, eu conheci um pouquinho mais e também sendo influenciado, e eu falo isso assim abertamente, pelo filme chamado Missão,
houve anos atrás com Roberto De Niro, entre outros famosos atores. Então, este filme fala sobre a história das reduções de Paraguai, né, que é a história das comunidades que os jesuítas organizaram no sul do Brasil. E eu, falando sobre as missões em geral, usei este filme para falar para os alunos na escola sobre o que é missão. Como que é importante cuidar daqueles que não têm por perto quem cuide deles, ajude a eles. Aí, e eu assistindo esse filme várias vezes também, gostando ele muito, eu acho que fiquei assim encantado com o Brasil. Aí exatamente que mudou, e eu acredito, a minha assim, vocação, ou falando melhor, talvez Deus me mostrou, oh, é por aqui que eu quero conduzir os seus passos. E assim, da África, eu passei para a América do Sul, né? Nessa minha vontade. Aí depois, quando falei com o bispo, aí ele aceitou, só me falou, você escolheu o país, então eu vou escolher para você a cidade, né? Então você vai trabalhar no Rio. Fiquei um pouco decepcionado porque eu queria ir para a missão mesmo lá, para a Amazônia, para trabalhar nesses locais, mas depois eu entendi que realmente, por mais que existe necessidade de grande trabalho dentro desses locais mais remotos, também a cidade do Rio de Janeiro, naquela época, precisava muito da ajuda dos padres de fora, porque realmente muita gente que mora no Rio de Janeiro, mas com pouca quantidade dos padres, o trabalho nunca poderia ser bem desenvolvido. Então, eu entendi que também aqui que eu posso realmente encontrar aquela vontade de servir ao Senhor num lugar distante da minha terra. Que maravilha. E o Brasil, né, é esse país tropical que parece em vários países com várias culturas, Verdade. vários climas, né? E também tem aí uma devoção muito grande à Nossa Senhora Aparecida. A gente tem também a festa do Círio de Nazaré, que é uma festa mariana também enorme. Temos essas duas grandes devoções aqui, assim como na Polônia, né, um país assim extremamente católico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a devoção à Nossa Senhora na Polônia. Devoção à Nossa Senhora na Polônia é um assunto muito presente. E eu vou tentar explicar que não se trata apenas de uma devoção como tal. E eu acredito que nós podemos dizer aqui sobre uma ligação espiritual entre o nosso povo, aqueles que são católicos, com a Nossa Senhora. E eu vou lembrar aqui aquele capítulo 12 no Evangelho de São Mateus, onde Jesus, num certo momento, quando foi chamado para sair do local onde ele se encontrava, porque a mãe dele e os primos estavam o aguardando, Jesus falou naquele momento, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele conclui, são aqueles que fazem a vontade de Deus. O que este fragmento quer nos dizer? Que, em primeiro lugar, para Jesus, Nossa Senhora era próxima dele, era a mãe dele, pela união na mesma vontade que era servir ao Senhor. Depois ele coloca como se fosse, com esta afirmação, no segundo lugar, o parentesco de sangue, parentesco biológico. Então, este fragmento nos fala que nós somos convidados a viver a nossa realidade na qual Deus nos colocou, vendo a ligação espiritual em primeiro lugar. Por isso, voltando, e eu acredito que a devoção na Polônia não é apenas devoção, é uma união com Nossa Senhora que ultrapassa um pouco aquela ligação devocional. Eu vou atrás dela, eu vou pedir alguma coisa a ela, ela vai talvez me ajudar e assim por diante, né? É um pouco a mais. Talvez um bom exemplo aqui é a história do próprio Papa João Paulo II. Ele, quando criança, perdeu a mãe dele. E o pai
talvez nesta situação muito complicada, porque o Carol, naquela época, era um rapaz pequeno, não sei quantos anos ele tinha, não tinha mais do que 10 anos, né? Com certeza estava sentindo a falta da mãe. Então, o que fez este homem, este pai? Levou Carol para um santuário que é diocesano, da diocese da Cracóvia, né? Chamado Nossa Senhora da Calvária, que seria como se fosse Nossa Senhora do Monte Calvário. Levou ele lá, porque a família já frequentava muito este local, levou na frente da imagem de Nossa Senhora e falou para ele assim: sua mãe morreu. A partir de hoje, apontou exatamente para a imagem de Nossa Senhora, ela que vai ser sua mãe. Nossa, que lindo. E a partir deste momento, nós entendemos, porque até próprio João Paulo II isso declarou em alguns momentos, que ele começou a tratar Nossa Senhora como mãe mesmo, não como aquela pessoa especial, santo, meio que distante, lá perto de Deus, a quem nós podemos recorrer. Não, ele tratou ela como mãe, mas além da mãe também como guia na vida dele. E assim nós entendemos que o lema dele episcopal e depois do Papa era totus tuus, todo o céu. Ou seja, ele se entregou a ela mesmo, como um filho se entrega à mãe. Olha que lindo. Vamos falar de maternidade, então, e de paternidade, porque não é só fisicamente que a gente pode ser pai ou mãe. Né? Dom Tiago, ele trouxe aqui para a gente esse papelzinho que tem até um QR Code, falando sobre adoção espiritual. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que é adoção espiritual, Padre Tiago. Então, volto àquela mesma passagem, aquele mesmo fragmento do Evangelho onde Jesus destaca a importância da maternidade e paternidade espiritual, como também dos laços entre nós como os irmãos, como irmãs, né? Nós entendemos que, chegando para este mundo, temos direito de ser esperados, de ser amados. E geralmente isso ocorre e graças a Deus, maioria dos casos, essas crianças que surgem aqui são esperadas, são aguardadas, acolhidas com amor. Mas tem casos onde essas crianças nascem num momento não sábio de tratar a sua sexualidade. Às vezes, até o momento errado na vida da família que não planeja ter mais filhos, e aí, de repente, aparece um filho, faz que esta criança pode ser tratada com hostilidade. Até, às vezes, pode ser vista como alguém que veio para atrapalhar. Principalmente isso percebemos quando a gravidez surge como o fruto de uma violência, né? Como se fosse contra a vontade daqueles envolvidos, né? Então o mundo de hoje grita, não, o aborto é a solução, né? Mas nós entendemos que aqui se trata de um ser humano que, se ele está, é porque Deus o quer. Independente das condições na qual iniciou esta vida, Deus o quer. E mais ainda, que está vindo aqui com todo o amor, com seus talentos, com seus dons, para enriquecer o mundo na qual nós vivemos. Por causa disso, a adoção espiritual é exatamente gesto de amor no qual nós espiritualmente queremos adotar, acolher essas crianças que são concebidas, mas não são esperadas e, por isso, correm o risco de serem abortadas. Então, nós, durante 9 meses, nos propomos de rezar por estas crianças diariamente, para, através desta oração, cumprir nossa maternidade espiritual, paternidade espiritual, dar nosso amor, dar nosso acolhimento, até quando a própria mãe descobrir que, por mais que não esperava, por mais que o momento não foi certo, por até o momento foi traumático, que realmente este dom vem para trazer muitas alegrias para a história dessa pessoa. Então nós, por isso, além de rezar na intenção da criança, nós também rezamos na intenção dessa mãe,
não entramos nos julgamentos para dizer o que ela tem que fazer ou não. Nós simplesmente estamos pedindo para que ela tome uma única decisão correta, que é dar-se a esta vida, e rezamos na intenção da família desta criança, porque entendemos que a família, na sua natureza, no seu mais íntima vocação, ela é um lugar que precisa acolher cada vida que surge. E uma parte muito importante que tem que destacar: nós não precisamos conhecer uma situação assim, concreta. Sabendo da existência do aborto no mundo de hoje, nós apenas apresentamos a nossa intenção ao próprio Deus, dizendo: eu estou pronto para, a partir de hoje, durante 9 meses, rezar na intenção daquela criança que o Senhor sabe onde ela se encontra, para que ela possa vir com alegria, trazer seus dons e ser aqui acolhida e amada. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Se existe um protocolo, ou se eu mesma, a partir de hoje, por exemplo, eu peguei esse papelzinho, eu vou guardar, isso. Porque hoje mesmo eu posso adotar espiritualmente uma criança que eu não sei quem é, não sei quem é a mãe também nem sabe que eu estou rezando por ela, mas Deus conhece. Sim. Deus, vamos dizer, que vai direcionar a minha oração, é isso. Então, eu posso, a partir de hoje, rezar um dos mistérios do Rosário e rezar uma oração específica, né? E aqui pode também acrescentar espontaneamente um propósito diário. Eu até brinquei hoje mais cedo, quando a gente estava falando dessa adoção espiritual. Eu, às vezes, perco as contas, mas eu acho que eu tenho uns 19 sobrinhos, entre sobrinhos e sobrinhos netos. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou rezar para mais um, que às vezes eu me perco nos meus. Sim. Mas não preciso especificamente ter uma criança, eu só preciso rezar exatamente. Na intenção, apresentar ela a Deus. Então, na verdade, nessa carteirinha, ainda dentro, se olhar aqui, tem a oração do propósito, Maria Virgem Santíssima, né? É essa oração, né? Depois, se alguém quiser, eu convido, visite adoçãoespiritual.org.br. Lá neste site nós encontramos exatamente, primeiro, descrição geral, o que é a adoção espiritual. Além disso, também esta oração que nós precisamos fazer diariamente, e esta oração com a qual nós começamos a adoção espiritual, porque a partir desta oração é que eu, como se fosse, assumo perante Deus este meu propósito. Porque tem que ser 9 meses, tem que ser diariamente, né? Essa como aqui falam, né? Um mistério de texto, Pai Nosso, 10 Ave Marias, e esta breve oração aqui, 9 meses. O que ajuda também bastante, depois posso até mostrar, é um aplicativo que nós temos para os celulares, que é como se fosse assistente virtual da adoção espiritual. É muito legal, porque nele, eu posso até aqui mostrar, né? Vamos lá. Ele tem uma grande vantagem, porque nele podemos programar o horário na qual eu quero rezar meu propósito diário. Então, ele já me manda uma notificação para me lembrar. É igual aqueles aplicativos assim, hora de tomar água, hora de... Né? Muita gente usa esse tipo de aplicativo, tem um aplicativo também, hora de rezar por aquela criança que corre risco de sofrer aborto. Sim. Aqui não sei que dá para ver bem, né? Talvez não tanto, mas eu mostro aqui, ou dê uma olhadinha, né, como que está esse aplicativo. Eu não sei se a gente consegue captar, mas depois a nossa equipe de produção vai colocando, coloca na tela enquanto a gente está falando. Sim. Mas aqui eu digo o que tem, além da oração diária que nós temos já, tem aqui meditações do texto, eu posso rezar uma dezena como é propósito, ou até fazer um rosário inteiro. Né? Tem exatamente as meditações. Tem cada dia essa criança, entendemos isso é um aplicativo, isso é uma simbologia, né? Mas ela, como se fosse, manda para nós uma mensagem. Dê uma olhadinha, mensagem que eu hoje recebi. Você sabia que a cartilagem se desenvolveu em meus membros? Meus braços e minhas pernas estão ficando mais longos. Em breve poderei me comunicar com minha mãe, mexendo meus braços e pernas. A criança
por quem a gente está rezando, se comunicando com a gente. Como se fosse exatamente ela, porque nós entendemos, são mensagens genéricas, mas ela tem como objetivo nos explicar, ou melhor, acompanhar o desenvolvimento do ser humano. Porque o melhor que nós podemos dar é conscientização para as pessoas. Como que acontece? E essa mensagem é quinta semana, 32º dia. Ah, sim, 32º dia. 32º dia, então cada dia tem. Além disso, depois já vai ter possibilidade de ver ultrassonografia, também que muda conforme o desenvolvimento da criança. E depois, a partir da 10ª semana, talvez até antes, já escutamos o batimento de coração de uma criança que também muda conforme percorrer da gravidez. Legal, que bacana esse aplicativo. É aplicativo para iPhone, ele se chama Adote a Vida. É só para iOS? Não tem para Android? Adote a Vida. Sim. E para Android, aqui nós temos Adoção Espiritual mesmo, o nome Adoção Espiritual. Então, para Android, Adoção Espiritual. E para iOS... Adote a Vida. Adote a Vida. Então, pode ir na loja aí do seu celular e baixar o aplicativo. E, claro, procura na internet Adoção Espiritual. Aqui nessa carteirinha que o Padre Tiago trouxe, ele tem um QR Code que, inclusive, eu li e abri um site que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas, enquanto o senhor fala, eu estava aqui pensando que a gente tem em outubro, se não me engano, o Dia do Nascituro e a Semana Nacional da Vida, que é da Comissão para a Vida e a Família. Vocês estão ligados? Na verdade, só de uma maneira bem geral. Conversei com nosso agora recém-escolhido secretário, né, Dom Ricardo Reppers, né, e sobre a adoção espiritual também. Então, na verdade, nossa iniciativa ela ainda é muito nova. Estamos chegando aos poucos para as dioceses, propondo também este nosso trabalho e realmente começamos a adoção espiritual no Rio de Janeiro como um gesto concreto no final da Semana da Vida, exatamente no dia 7 de outubro. Então, é um momento também que foi também dia da Nossa Senhora do Rosário e também as vésperas do dia do Nascituro. Então, tudo estava assim, junto, né? O que eu achei interessante, eu vou entrar aqui no site, né, Adote Espiritualmente uma Criança Concebida que Corre o Perigo de Ser Morta pelo Aborto, é adoçãoespiritual.org.br, adocão, tá, sem o cedilha. E eu fui olhando, eu estava exatamente lendo quando o Dom Tiago entrou aqui na sala para a gente começar o nosso bate-papo, e eu comecei perguntando, aí a Karina logo falou assim, não, segura que esse é assunto de podcast, do videocast. Então eu quero perguntar pelo seguinte, eu estou procurando aqui, que eu vi algo muito que eu mesma senti curiosidade, que o Padre Pio fez uma mãe, eu não estou conseguindo achar aqui, Dom Tiago, se o senhor me acha, se me consegue, não sei como, nem como eu cheguei lá. Fica à vontade. Fala sobre Padre Pio, que fez uma mãe ver o Papa que ela havia abortado. Eu fiquei muito curiosa. Eu posso aqui explicar qual foi a situação, né? Nós entendemos que o Papa de Padre Pio, ele tinha uns dons extraordinários, né? Ele fazia milagres assim, as dezenas, né? E isso aconteceu há pouco tempo atrás. Até hoje vivem as pessoas que conseguem contar como encontro com o Papa era sempre com Padre Pio era sempre um momento muito extraordinário. Inclusive, só abrindo um parêntese, o nosso guardião internacional do carisma, que levou a milícia da Imaculada para São Paulo, o Frei Sebastião, ele, além de celebrar com as vestes do Padre Pio, ele visitou o Padre Pio no quarto e Padre Pio abençoou uma imagem que ele traz até hoje. Então tem essa ligação, viu? Sim. Então o que aconteceu? Era comum que quando alguma pessoa confessava e não lembrava pecados, ele falava para essa pessoa. Por exemplo, alguém falou, fiz tais pecados e não lembro mais. E Padre Pio falava, por exemplo, você não lembra que daquela vez você, quando criança, roubou aquele doce lá naquele lugar? Eu lembro.
Lembra algum outro pecado? Não. E aquela vez quando você fez isso ou aquilo, então era uma coisa fora. Não é medo, tem que ser graças a Deus, graças a Deus. Mas aí, voltando aqui a essa pergunta, né, aconteceu que também uma mulher veio e ela confessou o pecado de aborto, que ela cometeu o aborto. E o Padre Pio, ele naquele momento disse, o peso, a gravidade da tua ação. Veja quem iria ser o seu filho. E ela de repente conta que perante ela viu, perante os olhos dela, como se você abriu um lugar diferente, percebeu que era uma igreja, olhou depois e viu um trono papal que ela viu e um papa sentado neste trono. E ela compreendeu que o filho dela, se ela deixasse ele sobreviver, se ela acolhesse ele seria o papa. Meu Deus, eu fiquei arrepiada. Então, nós não sabemos quem Deus está mandando para este mundo e o que nós estamos fazendo também para acolher todo mundo que está mandado. Se nós vamos olhar, usando esse exemplo, né, nós podemos questionar a Deus, porque até hoje os médicos não descobriram, por exemplo, a cura de câncer. E no juízo final ele vai dizer, eu mandei 5 que ajudaram, mas vocês abortaram. Como eu posso ajudar para você? Apenas mandando essas pessoas com dons, talentos. Se vocês não acolhem todo mundo, aí é o problema que cai para vocês. Eu imagino assim, mas tem tudo a ver dentro da lógica que nós entendemos que cada ser humano é um ser humano único. Não tem assim que, porque Deus sabe que essa pessoa vai ser no futuro abortada, que ele não vai dar nenhum dom para ele. Vai ser como se fosse semi-humano, porque ele não vai precisar. Não, para cada ser humano que vem, Deus dá os dons, talentos, que ele pode aqui desenvolver e com isso beneficiar a todos nós. Também é este olhar a importância da defesa da vida e convite à adoção espiritual. Que bonito. Então, se eu começo a minha adoção espiritual hoje, durante 9 meses, eu vou rezando nessa intenção. Aí depois, passados os 9 meses, eu retomo. Sim. Porque daí é outra criança que está em risco. Isso mesmo. Terminando 9 meses, nós acreditamos que essa vida foi salva, que já começa a sua história neste mundo. Agradecemos a Deus por esta experiência. Pedimos última, como se fosse bênção para essa criança, porque agora já acreditamos que tem mãe, tem pai que vão cuidar dela. E pedimos a Deus, agora eu quero uma segunda criança para cuidar. Aí começamos do início a nossa adoção espiritual, com uma oração do compromisso e depois 9 meses do amor dado através da oração diária. E a gente reza pela criança e pela mãe, no caso. Exatamente. Pais, essa oração já sugere, né, que é oração na intenção da criança, da mãe dela e da família. Deixa eu ler a oração aqui. Uhum. Senhor Jesus, pela intercessão de Maria, vossa mãe, que vos acolheu com amor, e pela intercessão de São José, homem de confiança, que cuidou de vós após o nascimento, peço-vos por esta criança concebida, adotada espiritualmente, por mim, que corre o perigo de ser abortada. Dai à sua mãe e aos outros familiares o amor e a coragem de deixá-la viver, vós que lhe concedestes a vida. Amém. Pode também acrescentar espontaneamente um propósito diário. Sabe o que eu acho muito bonito nisso tudo? Que a gente está rezando por quem a gente não conhece e a pessoa nem imagina que tem alguém rezando por ela. Sim, né? sim. Isso é muito bonito também, né? E eu conheço muitos casos, porque conversando aqui com pessoas que têm suas histórias de vida, às vezes muito complicadas, eu já encontrei algumas pessoas que me falaram, inclusive assim. Então eu entendo que e eu não deveria nascer porque a mãe fez tudo, por exemplo, para me abortar, que não conseguiu. Tem uma história de um padre também assim. E se eu sobrevivi, talvez porque alguém rezou por mim. Porque alguém me acolheu com amor e eu consegui vencer com este amor, com, claro, bênção, a graça de Deus, essa experiência inicial, e hoje estou feliz
cumprindo a minha missão neste mundo. Alguns padres contaram para mim histórias assim. O senhor Dom Tiago é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas Isso mesmo. esse projeto ele está no Brasil todo, está no mundo todo, como que está? Eu conheci a adoção espiritual na Polônia, na minha juventude. Ele veio nos anos 80, talvez da Inglaterra. Aquilo que se consegue hoje afirmar é que algum dos países, ou foi França ou foi Inglaterra, é que já desenvolveu. Provavelmente foi Exército Azul de Nossa Senhora de Fátima, que promoveu esta campanha, né? E chegando para a Polônia, em pouco tempo ganhou o espaço. Hoje é uma proposta, assim, uma campanha muito conhecida. E eu acredito praticamente, talvez todas as paróquias têm pessoas que praticam a adoção espiritual. E eu trouxe ela para cá. No meu coração, na primeira paróquia onde eu trabalhei, eu já promovi a adoção espiritual, mas foi só naquele nível, vamos dizer, paroquial, né? Depois, me tornando bispo, aí, propondo, como falei no início de 2020, no final de 2020, eu propus isso como uma ação concreta. Foi uma situação que talvez você está lembrando, né? Quando uma criança de 11 anos foi violentada pelo tio, engravidou, e depois levaram ela e violentaram mais uma vez, tirando o filho que estava nela, né? E eu lembro como que todo mundo estava mexido. Muitos se ofereceram para acolher os dois, né? Para dar o que precisava para que essa criança possa levar a gravidez até o momento que era seguro para ela naquele momento. Sabemos muito bem, não existia nenhum perigo, né, para ela, e depois cuidar do futuro, tanto dessa criança uma como da outra, né? Mas, infelizmente, aqueles que promovem aborto não perderam a ocasião para, em nome da lei, fazer exatamente aquilo que eles fizeram. Eu sei que muita gente falava muito, muitas pessoas sentiam tristeza perante este acontecimento, mas passaram poucos dias e eu percebi que o tema sumiu. E me veio assim muito forte, nessa questão da defesa da vida, só vamos lamentar, só conseguimos lamentar. Aí Deus me fez, já acredito, lembrar da adoção espiritual. Aqui é a parte mais importante que nós podemos fazer, que é a oração. As ações são importantes, sim. Elas trazem os resultados maravilhosos, sim. Mas ainda eu aqui afirmo que, primeiro, a nossa atitude mais importante é a oração. Por isso, eu comecei exatamente a propor essa adoção espiritual no Rio, e hoje também tem várias dioceses que, graças a Deus, estão já abraçando a adoção espiritual. Então, aos poucos, a adoção espiritual está sendo conhecida assim pelo Brasil. E espero agora, pela Rede Imaculada, também vai chegar a outras regiões do Brasil. Com certeza. E com certeza Dom Tiago estará com a gente também, não só aqui no videocast, mas em outros momentos da nossa programação. Que bate-papo gostoso. Nós estamos aqui no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, durante a Assembleia Geral da CNBB, edição de número 60, onde nós encontramos muitas riquezas. A Assembleia Eletiva, aqui estão sendo escolhidos os novos presidentes, já foi escolhida, inclusive, a presidência, agora escolhem os membros de comissão, e são momentos decisivos para a Igreja no Brasil. Isso. Espero que a adoção espiritual ganhe aí o espaço que ela merece, que ela precisa, e que muitas crianças sejam salvas pela nossa oração. Dom Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Imaculada Cast. Muito obrigado também. Que bom Deus abençoe todo o trabalho, toda a missão de vocês, e grande abraço para todos que estão aqui conosco através da Rede Imaculada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembrando a você que é para se inscrever no canal oficial da Rede Imaculada no YouTube, ativa o sininho para receber as nossas notificações, curte e compartilha. Tá vendo que conteúdo rico que você encontra aqui no Imaculada Cast? Obrigada pela sua companhia e um beijo para você.